Então vamos lá. Paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, apóstolo. A paz do Senhor, igreja. Fala o seu nome para a igreja. Márcia. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, igreja. Fala o seu nome para a igreja. Bruna. Quem quer falar primeiro? Você, Márcia, ou a Bruna? Você? Então fala. O que aconteceu? Eu subo hoje aqui nesse altar pela terceira vez. E a primeira vez que eu subi aqui já foi para agradecer a restauração de um apartamento que Deus me deu. Só que eu me lembro que naquele dia, que foi dia 22 de dezembro de 2017, durante o percurso de março a dezembro, durante as orações, né, do apóstolo, Deus tocou muita coisa no meu coração. E quando foi chegando meados do mês de novembro e dezembro, que eu recebi uma bênção lá em dezembro, mas começou através de, entre tantas palavras e orações, teve um capítulo da Bíblia, um versículo que eu já devia ter ouvido com certeza, mas teve um dia aqui que eu me senti indigna de estar na presença de Deus. E Ele tocou muito forte em mim. Só que o que aconteceu, a partir do momento que eu tive atitude, eu fiz porque eu fiquei envergonhada de estar na presença de Deus daquela forma. Mas eu não esperava que o agir dele ia ser tão grande assim, apesar de saber que Ele é todo poderoso. Então eu vim aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Com certeza agradecer o apóstolo, porque se não fosse através dele, o entendimento espiritual não ia chegar na minha mente para ter mudança. O capítulo é Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Assim, resumindo, se não dizimamos ou ofertamos, estamos roubando a Deus. Aquilo para mim foi uma facada. Eu ofertava já. O dízimo, aqui nesta obra eu ainda não havia feito. Já fiz dízimo algumas vezes, mas aquele dízimo que então não era dízimo. Eu fazia sem conhecer o que era o dízimo. E aquilo me tocou e dia 22 de dezembro aqui, de 2017, ainda comentei. A partir deste mês eu começo a dizimar nessa casa. O que levou a isso? Sem eu ter tanta essa consciência. Eu comecei a frequentar aqui em março de 2017, num período do ano de 2013 a 2017, antes de eu colocar o pé nessa igreja, Deus sempre foi muito bom comigo, eu sempre fui muito grata a Deus, mas eu acho que eu estava precisando me render mais a Ele, e eu não entendia isso. Eu entrei nessa igreja por causa de uma libertação espiritual, e Deus deu para mim e para minha família, e eu comecei a dizimar. E nesse período, antes de eu vir nessa igreja, a minha profissão é a mesma, o meu trabalho é o mesmo, a minha renda é a mesma, só que eu comecei a ter compromissos que eu não consigo honrar. Então, era 5 mil, foi para 10 mil, de 10 mil foi para 15 mil. Quando chegou nos 15 mil, a cabeça, nossa, agora tá alta, é cartão de crédito, babá. Pensei, antes de estar dentro dessa igreja, tá? Estou dizendo isso. Pensei, passei, fui lá, fiz uma estratégia, achando que era mais correta. Fui lá, consegui 12, 15 mil reais. De repente, eu estava devendo os 12 mil reais e mais 5, 10 mil reais. Comecei a dizimar aqui em dezembro de 2017. A partir de janeiro de 2018, Deus começou a organizar a minha vida financeira. E sabe de que forma? Através dos cultos aqui. Olha, não vou dizer para me engrandecer, é para vocês entenderem a grandeza de Deus. Uma pessoa formada em administração, que é o meu caso, trabalha numa área financeira, entende de cálculos, como é que chega num ponto desse? Estava me enterrando. E a partir de janeiro de 2018, Deus começou a me dar estratégias. A condição era a mesma. E mais ainda, eu comecei a dizimar. Eu comecei a dizimar dentro já de um compromisso de dívida. Então, nunca pensei que seria uma conta a mais, jamais. Mas era aquilo, eu dizimava, mas estava devendo. Só que começou uma estratégia aqui, uma sabedoria aqui, uma palavra do pastor aqui, atos proféticos, e eu pegava tudo para mim. Então, eu vim dizer, pastor, que o que eu não consegui fazer em 5 anos, assim, que foi o período que teve essa bomba financeira na minha vida, em 10 meses que eu estou aqui honrando a casa de Deus, ouvindo a palavra, tentando ser obediente, porque é uma marcha, né? Não é do dia para a noite, né? Mas eu estou buscando a Deus. O dia que eu entrei aqui nessa igreja foi dia 17 de março de 2017. Eu só entrei uma vez para não sair mais, eu acredito. Para mim é não sair mais.
E a cada culto que eu venho, no louvor hoje, Deus já falou comigo, daqui você não sai mais. Porque no primeiro dia que eu tive aqui, teve um capítulo também que me marcou, e aquilo eu peguei demais para mim, foi uma explosão dentro do meu coração, foi Isaías 60. Levanta-te e resplandece, está chegando a sua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Esse homem de Deus aqui falou para a igreja toda, todo mundo ouviu, e todo mundo com certeza pegou para o seu coração. E eu fui uma das também que peguei, só que eu peguei e comecei realmente a seguir a palavra. Então eu vim agradecer a Deus, agradecer ao pastor, toda a igreja, né, o louvor, porque todo mundo fala de uma certa forma. E Deus prosperou, Deus me deu a vitória. O pastor fala aqui que Deus restaura, Ele restaura. Que Deus libera, restaura porque Ele restaurou meu apartamento. Era meu, só que a Receita queria levar por conta dos outros, não culpa minha. A minha dívida não era do apartamento, o apartamento era a única coisa que estava correta. Ó o mistério. Gente, o apartamento, eu não tinha problema nenhum com ele, mas por conta da construtora queriam me tomar. Deus me restaurou na primeira audiência. Tem gente que leva 10 anos com essa construtora. O meu foi na primeira audiência, mas foi dito aqui, tá? Chuvas de bênção temporã, o pastor falou. Deus liberta, eu vim buscar a libertação espiritual, porque eu me vi que estava no cativeiro. Deus me libertou e está libertando a minha família. Deus cura, porque Ele curou minha filha da depressão, ela já testemunhou aqui. E o pastor diz que Deus ama a prosperidade e Deus nos prospera. Para isso só basta ter atitude e ser obediente. E além do que, dessa prosperidade que Deus fez eu quitar toda a minha dívida, ao longo desses 10 anos, né, o carro lá, né, o carro já estava patinando, e a gente querendo trocar, mas até então dívida, saudando dívida, como é que vai honrar? Quando foi em dezembro, Deus abriu a porta para um seminovo, Deus foi cheio de detalhes, como o pastor fala, e além de eu conseguir quitar toda a minha dívida, Deus quis mostrar para mim e para minha família, porque é aquilo que fala, quem te viu e quem te vê, é verdade. Não mostrar para querer se mostrar, é para mostrar a grandeza que Deus faz na sua vida, porque teve pessoas do meu círculo de amizade, que conversando, eu falando que estava dizimando, teve pessoas que chegaram até a mim e falaram, Márcia, você está dizimando, eu preciso honrar também, porque ela começa a ver em você o fruto de Deus. Então Deus abre a porta para todo mundo, mas nós temos que abrir o nosso coração. Se nós não abrirmos nosso coração para Deus, como é que Ele vai agir? E sem atitude, Deus, nós que provocamos o milagre, é isso que eu tenho aprendido aqui, não é, pastor? O milagre é provocado. A bênção tem que vir até você e não você correr atrás da bênção. Então, a minha vida espiritual é cheia de desafio, cheia de, às vezes, medo. A espiritual não, a vida terrena, desculpa. Medo, mas como a minha vida espiritual está sendo organizada por meio dessa igreja, da palavra, ministrada pelo apóstolo e os demais aqui presentes, Deus tem me honrado e muito. E minha filha só está para completar uma situação, porque na compra do carro não tem nada demais. Mas, para quem acompanha Deus e vê os detalhes, a cada momento era só a gente se render aos pés de Deus. Ele é um Deus de detalhe mesmo. Totalmente. Em tudo que Ele fez. É que se for contar tudo, gente, vai longe. Mas teve situações que o pastor falava aqui, no outro dia, eu falava para minhas irmãs, eu falava, gente, aconteceu. Passava 1 mês, 2 meses, aí a memória que não é muito boa, né? Às vezes acontecia situações, aí a minha irmã, que é mais ligeira de memória, Márcia, lembra aquele culto? Aí eu vou lá pegar o culto de novo. Vou lá, vou rever a palavra. Tem que, né? A gente tem que internalizar isso para as nossas vidas. É a única forma. E aí, Bruna? Não, eu vou falar com questão do carro. Que Deus realmente é um Deus de detalhe. Eu aprendi isso aqui. E quando meus pais decidiram comprar o carro, eu fiz uma carta para Deus, especificando as coisas. Não só minha, mas para o meu pai. Porque o carro é para a família, mas o direcionamento é para o meu pai usar para o trabalho. E ele queria um Sandero 1.6. Essa era a questão dele. E o restante era eu e minha mãe. Então, na carta eu coloquei que tinha que ser um Sandero 1.6, preto, mas que tinha que ter um sinal que seria Deus que estava sobre isso. E o sinal que eu coloquei era que tinha que ter uma cruz atrás de um retrovisor. Dentro do carro. Daí, eu e minha mãe começamos em concessionária.
daí eu comecei a ver que eu não achava. E na última semana, minha mãe falou assim, Bruna, vamos ver em garagem para ver com relação de quilometragem, como que tá, o valor, se está acessível, se está a mesma coisa que as concessionárias. Eu falei assim, ai mãe, vamos, mas eu não quero comprar em garagem, eu quero comprar em concessionário. Daí, na penúltima garagem que a gente entrou, eu falei assim, mãe, eu pedi um sinal para Deus, mas eu fui muito ousada e eu acho que não vai ser fácil de achar. Porque eu tô vendo que em concessionária e garagem, eles retiram os objetos. E o que eu pedi, não vou achar. Nessa penúltima garagem, não era um Sandero preto, era um Sandero branco. Só que o valor estava no quadro que eu tinha colocado, mas a quilometragem não e nem o ano. Saí de lá, olhei para minha mãe e falei assim, mãe, Deus me mostrou que o carro não vai ser preto que eu pedi, vai ser branco, porque antes de entrar aqui eu te falei que era impossível eu achar o que eu queria, e Deus me mostrou, a cruz estava atrás do retrovisor, e quando eu olhei o carro, eu falei assim, é branco, para que eu vou entrar nesse carro, não é o que eu quero. Daí estava lá, daí eu falei assim, Deus, o Senhor é Deus de detalhes, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu posso, lógico, o plano é meu, mas o plano vem de Deus. E quando eu vi que era branco, eu falei assim, mãe, não vai ser preto, vai ser branco. Mas liga lá na concessionária para ver aquele preto. Liguei. Daí a vendedora falou assim, ai, Márcia, acabou de vender. Deu 2 segundos, ela falou assim, mas acabou de entrar um Sandero branco nas minhas mãos. Você não quer vir dar uma olhada? E nós fomos. Daí ele estava na perícia, tudo. Eu falei assim, mãe, é esse carro, não tem nem o que ver. Deus falou que ia ser branco, e em 1 segundo já apareceu e vai ser esse. E foi fazendo os trâmites do carro, tudo. E sem contar que nosso carro, como ela disse, já estava aquela beleza, né? E o valor, só para arrumar o carro, era R$4.000. Meu pai falou assim, ai, Bruno, não vão dar nem R$5.000. E teve um culto que o senhor falou que já tinham preparado o comprador. E eu tomei posse, e tá isso na minha carta, que eu coloquei ainda a data do dia do culto, e falei assim, o apóstolo, sobre a autoridade de Deus, falou que o comprador já estava pronto. Daí foi levar o Corsa para avaliação. Na hora eu falei assim, ai, Senhor, eu fui muito ousada no valor que eu pedi, porque eu não tinha noção nenhuma de carro. Mas meu pai falou que não vão dar nem 5.000, mas podia dar 7.000, né? Quando minha mãe falou que a gente tinha fechado o valor do carro e abatido o valor, ela falou assim, Bruna, darão 7.000 no Corsa. Então, assim, além de me mostrar o sinal que eu pedi, que era a cruz no retrovisor, ele deu o valor que eu pedi no carro. Deus é fiel. Muito. Que ela comentava assim, porque ela queria preto e prata, pai dela, mas eu queria branco. Aí eu sempre falava para ela, ai, Bruna, o dia que for trocar, pelo menos para mim, eu queria branco, eu queria que tivesse os vidros fumê e eu queria aquele computador a bordo. E ela falava, ai, mãe, para mim tem que ter, é lá no fundo funcional, né? Tudo isso, o ar-condicionado, quer dizer, completo, né? Lógico, né? Deus honrou assim de uma forma que a alegria era tamanha para mim e para toda a minha família. Queridos, esse testemunho é muito importante você analisar os fatos, porque tudo começou quando a nossa irmã Márcia entendeu Malaquias 3:10. Ela é administradora, ela mexe com finanças, sabe cálculo, é inteligente, mas não conseguia organizar suas próprias finanças. Por quê? Porque a situação, além da crise no Brasil, os problemas financeiros, ela não tinha da parte de Deus uma blindagem na vida financeira. Porque a Bíblia vai dizer em Malaquias capítulo 3 e verso 10, pedi para a Débora, é a Débora que está aí? Tudo bem, Débora? Você que estava viajando com os pais? Coloca Malaquias 3:10 aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha só a importância de você entender a palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Só que antes desse texto aqui, volta um pouquinho no 3, 7, 8, para mim ver uma coisa. Volta lá um pouquinho, Débora. Capítulo 3, verso 8. O verso 7, volta o verso 5 adiante, só para me mostrar aqui. Eu tenho que falar do começo, bem rapidinho. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra tal feiticeiro, contra adultos, contra que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador, e assim por diante.
para você entender, Israel estava todo enrolado, não tinha fidelidade em nada. Aí vai no verso 6, para vocês verem. Pois eu, Senhor, não mudo. Vocês, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha o que Deus está dizendo. Sabe por que vocês não são destruídos? Porque eu não mudo. Deus não muda. O homem pode mudar a palavra, as pessoas podem mudar seus comportamentos, mas a palavra de Deus e Deus não muda. Aí vai no verso 7, eu, Senhor Deus, não mudo. Desde os dias dos vossos pais, que desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste, tornai-vos a mim, e eu tornarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Vai no verso 8, roubará o homem a Deus? Deus está falando com Israel, voltem para mim, voltem a ser fiel. Aí eles, mas no que nós devemos tornar ao Senhor? No que nós estamos errados? Aí Deus fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis ainda, em que te roubamos? Aí a resposta vem, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Entendeu? Deus está falando para ele, vocês têm que voltar. Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? É a pergunta que Deus fez. No entanto, todavia vós me roubais. Deus está falando que o povo era ladrão, que o povo estava roubando a ele, porque havia o mandamento era para eles manter a casa de Deus, o sacerdócio no altar. Mas eles não estavam nem aí, estavam preocupados com outras coisas, e quando se tocava dízimo e oferta, aí recuavam e não faziam. Aí Deus usou o profeta, falou, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Agora vai no verso 9, olha só, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Você sabia, uma pessoa que não dizima, ele é amaldiçoado? Ele pode ganhar rios de dinheiro, mas é um saco furado. Se dá 10 milhões na mão dele, 30 dias depois ele está duro devendo. Por quê? Porque é uma maldição, a pessoa fica amaldiçoada. Não é Deus que amaldiçoa, é a própria pessoa que atrai uma maldição. Não sou eu que estou falando, isso aqui é a palavra. Agora, se você quiser acreditar, amém. Se não quiser acreditar, continua do jeito que você está. Aí diz, sim, vós, esta nação toda. Vai agora no próximo versículo, bem rapidinho, Débora, por favor. Agora o Senhor fala, ó a resposta, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha aqui, trazer na casa do tesouro é a igreja, para que haja mantimento. O que é mantimento? Alimento, não é? Alimento, palavra, para que haja alimento aqui, pela TV, pela rádio, palavra, para que o povo tenha comida, Bíblia, possa ser pregado o Evangelho. Aí diz lá, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Como alguém vai fazer prova de Deus se é infiel? Só pode exigir prosperidade, vitória financeira, quem é fiel nos dízimos, nas ofertas. Quem não é, não pode nem abrir a boca, está debaixo de maldição. Aí o que ele diz? Pode fazer prova de mim se você for fiel, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Deus está dizendo, quando você é fiel no dízimo e oferta, você faz prova dele. Senhor, eu estou sendo fiel a ti, a tua palavra, eu quero que cumpra Malaquias 3:10 na minha vida. Abre a janela do céu, meu Pai. E você sabe o que é abrir janela do céu? O céu tem janelas. Quem já morou no sítio e aqueles palhol, hoje é silos, né? Hoje é silos, é mais moderno. Aí tá cheio de grão de trigo nos silos. Aí o caminhão chega de baixo, encosta, aí abre-se uma janelinha, enche o caminhão até transbordar. É isso que Deus quer fazer na vida de muita gente. É o que Deus fez na vida da Márcia. Quando ela abriu o entendimento para entender que o segredo da vitória é ser fiel, aí a janela do céu se abriu. Agora vai no versículo 18 para mim, vai direto lá. Agora eu quero fechar com esse versículo, vai no verso 18, só para vocês entenderem.
Malaquias 3,18. Rapidinho. Isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quer mostrar a diferença? O ímpio é aquele que não tem Deus. Quem não tem Deus é contra dízimo, contra oferta, contra igreja. Quando precisa de milagre, corre atrás. Mas quando fala, você tem que ser fiel a Deus nessa área, não, isso é coisa do homem. Isso aí tá, né? É igual uma irmã, esse dia atrás, falou para mim no escritório assim, que o marido dela está meio atribulado, e ele fala assim: eu não dou dízimo naquela igreja, não dou oferta lá, não, aquela igreja é rica. Ele acha que ele está fazendo bem, ele está fazendo mal para ele. A verdade é que ele é avarento, né? Que a pessoa, quando não dizima, arruma desculpa. Dízimo se entrega na casa do tesouro, na igreja. Aí há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve, quem é fiel, quem não é, quem é justo e quem é injusto. E aqui vocês estão vendo a diferença nessa família. Deus é Deus dos detalhes. Até o carro que pediram, ela queria que tivesse uma cruz, um detalhe atrás do retrovisor ali, interno. E a hora que chegou, viu, é Deus o negócio. Deus quer te abençoar, mas seu Senhor só vai te abençoar na hora que você entender a palavra. Não esqueça desta frase que eu vou dizer: quando você consegue, ou melhor dizendo, quando você muda a sua mentalidade, Deus muda a sua vida. Quando você tiver com esse pensamentinho aí, sabe, fechado, não, isso é coisa do homem, me falaram para mim, porque tem uns crentes que não dizima, e fica procurando estudos na própria palavra para não dizimar. Se dízimo não fosse bíblico, não estaria na Bíblia. E alguém veio dizer para mim assim: mas isso foi na lei de Moisés. Pastor, eu fiz um estudo, dízimo foi instituído na lei de Moisés. Então você não estudou direito. Eu já li a Bíblia 18 vezes, inteira, tá? Inteira. Para você falar de Bíblia, você tem que ter lido 18 vezes para mim e ter a exegese de cada texto. Agora olha para cá. 1000 anos antes da lei, um homem chamado Abraão já pagou dízimo. 150, 200 anos depois de Abraão, um homem chamado Jacó fez voto de ser fiel nos dízimos. E nem lei existia, nem Moisés existia. E depois lá na frente o próprio Jesus falou: não adianta você falar uma coisa e omitir a outra, tem que ter completo. Está na palavra, tem que obedecer. Os fariseus dizimavam uma coisa e não dizimavam outra. Eles falaram: que adianta vocês dizimar do cominho, da hortelã e deixar outras coisas para trás? Tem que ser completo. Se é assim, é assim. Não tem meio termo. Entendeu? Mas elas entenderam e hoje estão aqui testemunhando. Deus organizou as finanças, coisa que em 5 anos a Márcia não conseguia, fazendo cálculo, né, Márcia? Não conseguia. Planilha, calculadora financeira, Excel, tudo. Aí quando entendeu o fator de ser fiel a Deus, fazendo planejamento, estratégia, cronograma, tudo assim, né? A Bruna via, né, Bruna, lá em casa, sabe, todo dia, pega a nota, faz conta, aumenta. Eu disse: não, pastor, é sério. Eu falei: a bênção foi grande, foi muito grande, porque se 5 anos você ainda consegue o dinheiro, vai pagar e acaba devendo o dobro. Então eu me vejo assim, porque a bênção, o dízimo foi recente, mas eu tive outras que eu já testemunhei, aqui é o meu 3º testemunho. Então eu vejo assim, que eu estava viva, até então vir nessa igreja, eu era uma pessoa viva, mas estava sendo sepultada. Dá para entender? Dá, eu entendo essas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando a pessoa obedece a Deus e o Espírito Santo ilumina a mente dela, ela não precisa nem ser bom de conta. A primeira coisa, ela recebe e devolve o dízimo. E os 90 que sobram, ela faz tanta coisa, fala: meu Deus, mas ainda sobrou dinheiro, já paguei tudo, eu ainda tenho esse dinheiro, não precisa nem fazer conta. Sabia disso? Então, mas é verdade, porque assim, chega lá o salário na conta. É minha alegria. Eu fico assim, passo o cartão às vezes, mas eu prefiro lá, a pessoa, né, gosta de pegar no dinheiro mesmo, sabe? Mas enfim, é minha alegria ir lá pegar e dizimar. Férias, 13º, 1/3 de férias, restituição de imposto de renda, teve uma diferença de FGTS, tudo na casa do Senhor, porque tudo isso está sendo revertido para mim, né? E para vocês também que dizimam e ofertam, as alçadas, o parceiro com evangelização. Então eu acho que assim, é o mínimo que nós podemos fazer para Deus, para sermos dignos de estar na presença dEle, agradecer. E lógico, a gente vive aqui na terra, a gente precisa, né? Vida
situação financeira, saúde, trabalho, mas Deus nos sustenta, porque, olha, o que Deus me sustentou, eu não tenho nem palavras para dizer. O meu coração queima, pastor. Está feliz? Todos os cultos eu estou feliz, todos os dias na minha vida, ouço os louvores, repito os cultos que assisto aqui, e é o que me motiva. Hoje, se perguntar para mim, motivação, né? Assim, numa linguagem, é a Igreja Batista Renovada. Não. Amém. Isso é bom. Verdade. É aqui que eu me sinto bem, aqui que eu me sinto em casa, eu sinto a presença de Deus, eu consigo levar isso para dentro da minha casa, para dentro do meu trabalho, porque eu falei, a bênção é grande, pastor, muita coisa vem acontecendo. Mas Jesus é bom. Olha só, para a gente concluir, o segredo, que já não é mais segredo para muita gente, é só obediência agora, é ser fiel. Honre a Deus, e você vai ver Deus te honrar nos detalhes. Amém. Ah, pastor, minha vida financeira é amarrada. Você é dizimista fiel? Sou. Será? Será que você não deixou nenhuma brechinha, não? Ah, é verdade, eu recebi aquilo lá e não dizimei, achei que aquilo lá não precisava. É em tudo, em tudo. Fidelidade é em tudo. Se Deus colocou para você e te deu, você tem que devolver a Ele, porque Deus é Deus. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia, primeira parte. Entenda? Se você esperar pagar tudo para você depois dizimar, ah não, eu vou pagar tudo que eu tenho, sobra eu dizimo. Isso não é dízimo, é melhor você nem fazer, que isso aí é sobra, e você não consegue. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Amém? Vamos ver se a igreja está contente? Vamos? Oi? Tá, então tá bom. Quem está feliz, levante as mãos, dá um glória a Deus, e aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Ele merece adoração, louvor. Amém, a chave está aqui, ela pediu para abençoar, estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós oramos e consagramos a chave deste carro, é o carro que o Senhor preparou para esta família. Eu te dou graça, eu te adoro, porque o Senhor é bom, maravilhoso, e a tua palavra diz que tudo que é gerado do Senhor o maligno não toca. Esse carro foi gerado do Senhor, foi o Senhor quem deu, então o ladrão está proibido de tocar, o devorador está proibido de tocar, enfim, guarda e protege tudo que esta família tem, e que esse veículo seja, Pai amado, para eles trabalharem, para passearem, vir à igreja, enfim, seja uma bênção na vida desta família. Eu oro e consagro a Ti no nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe, parabéns Bruna, Deus abençoe.